amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. Vamos então à meditação do Evangelho de hoje, porque a palavra de Deus sempre nos ajuda, nos fortalece, nos ilumina, nos ajuda a termos sabedoria, discernimento, para irmos resolvendo as coisas no nosso dia a dia. Sempre é uma luz para os nossos passos. Sempre é uma força que nos ajuda a ir vencendo, a ir carregando com paciência os problemas, as dificuldades, os sofrimentos de cada dia, e Deus vai resolvendo por nós. Do Evangelho segundo João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos, hoje o Senhor nos concede esta palavra, que é o discurso de Jesus sobre o pão da vida, realizado na sinagoga de Cafarnaum. E hoje claramente ele nos diz que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não o atrair. E como Deus nos atrai para Cristo? Pelo amor. E onde se expressa o amor de Deus? Em tantos lugares. O Salmo 32 diz que do seu amor está cheia a terra. Olha, a criação, se olharmos para a criação tão vasta, uma criação tão grande que Deus fez, tudo por amor a nós, a natureza, os seres vivos, as plantas, os mares, os rios, as florestas, tudo. É uma expressão do amor de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus, da harmonia de Deus, que tudo fez bem feito, para o nosso bem. É fantástico, irmãos. A criação nos dá notícia do amor de Deus. E na plenitude dos tempos, na história da salvação, Deus envia o seu Filho, que por amor deu a vida na cruz, para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. E o próprio Jesus disse a Nicodemos: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Porque ali se expressa o amor de Deus. O amor atrai. A beleza atrai, a harmonia atrai. É assim. Então tudo que Deus fez foi bem feito por amor, para que nós nos sintamos atraídos por Ele, para Cristo, para que em Cristo experimentemos o amor de Deus. Tem tantos detalhes de amor. Olha, o pão de cada dia que Deus nos dá é um detalhe de amor. O trabalho, a saúde, até os problemas são detalhes do amor de Deus para olharmos para Ele. Porque o ideal era que todos fôssemos a Cristo por amor. Mas às vezes não estamos nem aí, estamos tão no nosso egoísmo, fechados nas nossas vontades, que não vemos o amor de Deus por toda a terra. Então às vezes temos que cair, e Deus permite que nós caiamos em situações difíceis, para que possamos reconhecer o amor dele olhando para Cristo, que fica a única saída. Às vezes chegamos no fundo do poço para podermos reconhecer o amor de Deus, a beleza, a maravilha que é Deus. Não importa, o ideal é por amor.
Mas mesmo que seja pela dor, temos que chegar a Cristo. Muitos chegam por amor e a maioria de nós pela dor. Somos assim? Mas não importa, o importante é chegarmos a Cristo, para que em Cristo experimentemos essa maravilha do amor de Deus e a vida eterna. Porque ele diz que aquele que crê nisto vai ter a vida eterna. E nós precisamos dessa vida eterna. Porque a nossa vida biológica, a vida humana, é muito frágil. A gente não vence nada. Tudo nos dá medo, tudo nos sucumbe, tudo nos oprime, temos medo. Não conseguimos vencer a morte, o sofrimento. Então nós precisamos da vida divina. Senão, quem seremos nós, sem a vida de Deus agindo em nós? Que nos levanta, que nos ressuscita, que nos ama, que nos perdoa, que nos faz transcender a algo maior que a eternidade. Nós precisamos. E essa vida eterna, como a recebemos? Primeiramente no batismo. No batismo recebemos a natureza de Deus, a vida de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Mas o que nos faz crescer nessa vida em Deus, nessa vida eterna? É os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo recebido na crisma. O mesmo Espírito do batismo agora vem em plenitude na crisma. Para crescermos nessa vida em Deus. E qual é o alimento que nos mantém vivos nessa vida em Deus, na vida eterna? Que nos alimenta para a vida eterna, na vida eterna mesma? A Eucaristia, os sacramentos pascais, a iniciação cristã. É que nos faz, que nos une, que nos faz crescer nessa vida, experimentarmos essa vida. Então precisamos ter essa fé, de acreditar nisso, e receber essa vida, e viver nessa vida. E a nossa vida será diferente. Porque tudo nos faz mal nessa vida biológica. Mas a vida eterna agindo em nós, a vida mesma de Deus, a gente vai vencendo os sofrimentos, a gente vai carregando a cruz com paciência, a gente consegue amar, perdoar até o inimigo. A gente consegue estar bem, feliz, com todos os problemas, porque temos dentro de nós uma vida agindo, que nos ajuda, que nos ressuscita, que nos tira o medo, que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos faz seguir em frente. Por isso Jesus se faz o nosso alimento, para não perdermos essa vida, mas para que essa vida de Deus mesmo, a vida eterna, continue agindo em nós, para sermos testemunhas de Cristo, da sua vitória, e não andarmos aí pelos cantos acabrunhados, tristes, desanimados, sem esperança, mortos aí no pecado. Então o Senhor nos alimenta com essa vida. A palavra de Deus é um pão de vida eterna. Minhas palavras são palavras de vida eterna. O meu corpo e o meu sangue é para vós, terdes a vida eterna. Irmãos, precisamos nos alimentar de Cristo cada dia. Precisamos viver em Cristo cada dia, para termos essa vida nova, para realmente experimentarmos o poder da ressurreição de Cristo em nós, que nos ajuda a cada dia. Coragem e ânimo. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.